Boa tarde a todos que já estão entrando, sejam bem-vindos. Estamos iniciando hoje essa sequência de lives psicoeducacionais, ou seja, conversas com o intuito de esclarecer, educar a respeito dos temas relacionados às doenças psiquiátricas, aos transtornos de humor, principalmente, que é objeto de estudo do GRUDA, o Grupo de Estudos de Doenças Afetivas do Hospital das Clínicas. Hoje é um momento muito especial para nós. Nós iniciaremos essas conversas educacionais com o coordenador do nosso grupo, professor Dr. Ricardo Alberto Moreno, que é psiquiatra, pesquisador em transtornos de humor, depressão e transtorno bipolar. É muito importante a participação de todos nas perguntas, porque nós não preparamos nenhum tema específico, mas o importante nesse conjunto de lives psicoeducacionais é esclarecer o maior número de dúvidas das pessoas. É um momento também em que as pessoas podem interagir também entre si e ver que as dúvidas que muitas vezes nós temos, outras pessoas também têm. O professor Ricardo Moreno, ele fez graduação na USP, na Universidade de São Paulo. Ele tem mestrado e doutorado também pela Universidade de São Paulo e ele é professor do Departamento de Psiquiatria do Instituto de Psiquiatria, o IPQ, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Eu vou convidá-lo em alguns minutos para que ele já entre na live, já vi que ele já está online, e aí nós vamos aguardar alguns minutos para iniciarmos esse bate-papo. Agradeço a todos que já estão mandando comentários. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Diego. Consegue escutar bem? Consigo, estou escutando bem. Você está me escutando bem? Estou escutando bem, tudo certo. Ok. Toda a tecnologia falando a nosso favor. Ótimo. Eu já vim introduzindo aqui, fazendo um preâmbulo para as pessoas sobre o GRUDA, que é um programa de estudos de transtornos afetivos. O GRUDA hoje tem uma função muito importante dentro da pesquisa científica, que é a realização de pesquisas tanto em psicofarmacologia, que são medicamentos que têm efeito no sistema nervoso central, então os antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor, pesquisas também em outros tratamentos, como anestésicos, como a ketamina, que recentemente tem se mostrado mecanismos promissores no tratamento da depressão, e também tratamentos biológicos, como a estimulação magnética transcraniana, eletroconvulsoterapia. O tema da live hoje é sobre depressão, é um tema bastante amplo, mas nós vamos tentar aí responder um máximo de perguntas, esclarecer o máximo de dúvidas, para que as pessoas tenham um pouco mais de entendimento, desmistifiquem muitos preconceitos, consigam entender o que passa uma pessoa que tem alterações mentais e comportamentais em decorrência da doença depressiva. Como já são 4 horas, já temos 30 pessoas já assistindo, então eu gostaria de começar. Vão ser poucas perguntas, depois a gente vai responder, então peço que as pessoas já façam as perguntas. E a primeira pergunta que eu tinha preparado, coisa bem simples, mas as pessoas sempre têm dúvida, né? O humor é uma característica, uma função do sistema nervoso, do cérebro, que todos nós temos e que ela oscila frente a coisas que estão acontecendo ao nosso redor, tanto positivamente, com alegria, bem-estar, quanto negativamente, com tristeza, apatia, irritabilidade, ansiedade, que também é uma alteração de humor, né?
O que acontece com as pessoas que passam por situações negativas de vida, problemas, estresse, e que essa alteração de humor ela é até diferente daquela alteração de humor, de uma alteração de humor normal? Como é essa alteração de humor no indivíduo que tem a doença depressiva? Como diferenciar a tristeza da depressão? Bom, eu vou aproveitar o momento atual que nós estamos passando da pandemia, onde houve uma série de mudanças no nosso estilo de vida, restrições de contato, de movimentação, a questão de lidar com algo que não se conhece tão bem, que é potencialmente letal, como o vírus, o coronavírus, o Covid-19, e tudo isso influenciando a nossa forma de funcionar psicologicamente e o nosso comportamento. E aí nós temos 3 possibilidades. E através disto, as pessoas vão poder entender a diferenciação entre tristeza, que faz parte da vida psicológica normal de todos nós, e depressão, quanto doença psiquiátrica. A primeira possibilidade é que nós todos temos essa vivência, nós temos o estresse, que provoca alterações comportamentais, provoca tensão, ansiedade. Esse próprio estresse pode provocar alterações de humor também, nós podemos ficar um pouco mais apreensivos, mais tristes, ou mais irritados, mais apreensivos, mas nós podemos superar isto. Por quê? Porque nós temos um grande patrimônio, que é a nossa psicologia e a nossa biologia, que permitiu, ao longo da história da humanidade, não sucumbir às adversidades que ocorreram, inclusive as epidemias, todas que já houveram anteriormente. Então, essa é a primeira situação. É uma resposta que nós temos a capacidade de reagir a isto, de acordo com a nossa psicologia e nosso organismo como um todo, e passamos bem. Há uma outra possibilidade em que esse estresse continua, ele permanece. E esses mecanismos psicológicos e físicos podem falhar em alguns momentos. E aí entra uma reação depressiva, ou uma depressão, ou uma situação de estresse maior, né? Como o estresse pós-traumático e outras reações já mais próximo das doenças psiquiátricas. E nós temos uma terceira possibilidade, que é o indivíduo que já teve algum transtorno psiquiátrico anteriormente e que esta situação de estresse funciona como um gatilho, um disparador para ele voltar a apresentar depressão, ansiedade, algum transtorno psiquiátrico ou outro. Então, resumindo, tristeza faz parte da vida psicológica de todos nós. Ansiedade, irritabilidade também fazem parte da vida psicológica de todos nós. Estresse faz parte da vida psicológica de todos nós. Mas nós podemos reagir de uma forma ou de outra, identificando o estresse, tendo mecanismos para evitar um confrontamento direto com esse estresse, e mais ainda, mecanismos para tamponar o impacto que esse estresse teria em nossas vidas. E aí continuamos normalmente. Porém, nós temos a depressão, que já foge daquelas reações, daquelas situações normais. E por que ela foge? Qual a diferença do normal e do patológico, do normal e da doença? Porque a depressão, ela constitui uma série de sinais e sintomas. Não é apenas o indivíduo se sentir triste. Existem outras alterações psicológicas e comportamentais que caracterizam a depressão. A depressão, ela traz um sofrimento psíquico para a pessoa, e esse sofrimento ele é continuado ao longo do tempo, e a depressão também traz prejuízo no funcionamento psicológico ou no funcionamento
de trabalho, na vida de relação com outras pessoas e assim por diante, dentro do que cada um é e como cada um funciona. Muito bom. Uma coisa muito interessante que tem sido cada vez mais elucidada recentemente é a importância de uma predisposição para deprimir. Então, é algo que não é todo mundo que vai sofrer essa desregulação e nas funções do humor, da energia, do impulso, do pensamento e apresentar síndrome depressiva, né? Tem que haver uma tendência. Então, é um conjunto da predisposição genética para essas redes neurais se tornarem desreguladas junto com o ambiente desfavorável, né? Embora algumas pessoas nem precisem do ambiente, quando essa predisposição é muito alta, a pessoa sozinha já tem a doença. E cada vez mais a depressão tem vista como uma doença inflamatória, né? Lógico que é diferente dessa inflamação do restante do organismo, em que tem febre, que tem vermelhidão, que tem calor, que tem edema, mas a gente sabe que quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, que está apresentando a síndrome, a gente sabe que dentro dela estão acontecendo coisas que a gente não está enxergando, que são ali das substâncias químicas, da condução desse sistema nervoso, e que leva a essa expressão de comportamento visível e o comportamento encoberto, que são os pensamentos e o estado de humor que a pessoa está sentindo, né? Nós temos que entender a depressão como uma doença ou um transtorno complexo. Ele é complexo porque a gente observa as alterações de comportamento e as alterações psicológicas, a chamada psicopatologia. Tristeza, irritabilidade, perda da capacidade de sentir prazer, desânimo, falta de energia, alteração de sono, alteração de apetite, pensamentos negativos, ruminações, entre outros. Mas por trás disto há um cérebro e há um organismo que igualmente adoece. Isto é uma coisa que nós sabemos talvez de uns 20, 30 anos para cá, e cada vez mais se estuda. E como você bem colocou, Diego, a depressão ela altera o funcionamento de vários sistemas do nosso organismo. Altera no cérebro, através de diversas substâncias que são chamadas de neurohormônios, e altera a comunicação entre essas células nervosas, altera o funcionamento, por exemplo, do ciclo sono-vigília, do tempo em que você fica acordado, do tempo em que você sente sono, pode alterar também a curva de temperatura ao longo das 24 horas, que são mecanismos fisiológicos normais, e eu estou citando esses exemplos para dar uma ideia para quem está nos assistindo e está nos ouvindo, que quando nós falamos em depressão, nós não estamos falando apenas do indivíduo que está triste, que está em casa, que está desmotivado, que tem pensamentos negativos. Que por trás disto existe um cérebro, existe um organismo doente. E uma das coisas que se... E um corpo que sofre, né? E um corpo que sofre. E sofre em todos os seus sistemas. E uma das coisas que acontece e que se sabe que ocorre um fenômeno inflamatório. Como você bem colocou, Diego, não é uma inflamação como quando a gente tem um machucado por algum motivo, mas é uma inflamação em outro nível. O cérebro ele fica com uma reação inflamatória. O que não é particularidade exclusiva da depressão. Essa inflamação pode acontecer em outras doenças psiquiátricas também, como no transtorno bipolar, na própria esquizofrenia e em tantas outras condições médicas, não necessariamente psiquiátricas. Vou começar então, quero agradecer, já temos 103 pessoas assistindo, muito obrigado pela presença de todos. Eu peço que enviem perguntas, porque nós fizemos um preâmbulo aqui para explicar um pouco sobre a complexidade das doenças afetivas, especialmente da depressão, que é o tema da live de hoje. E eu vou começar agora fazendo algumas perguntas ao professor Ricardo Moreno.
e uma delas é da página Seu Momento Psicológico. A página pergunta por que não tem um exame de imagem que identifica a depressão ainda. Uhum. Ok, essa é uma pergunta muito interessante, porque essa é a pergunta do prêmio Nobel, por assim dizer, né? Se a gente conseguir ter algum exame específico que pudesse diagnosticar a depressão, como ocorre em outras doenças psiquiátricas. Mas se você se lembrar, nós falamos que é uma doença complexa, porque provavelmente nós estamos falando de várias depressões dentro daquilo que nós chamamos episódio depressivo ou transtorno depressivo. Nós estamos falando também de alterações em vários sistemas do organismo. E, portanto, até hoje não se encontrou um marcador específico, como uma alteração específica do cérebro ou uma alteração específica de algum hormônio ou de alguma atividade, ou, por exemplo, da atividade elétrica do cérebro e assim por diante, ou inclusive genética. O que se sabe até hoje que a depressão ela pode ter um caráter familiar, onde você encontra famílias que têm vários provandos de depressão do seu pedigree, né, no seu heredograma, e isso torna os seus dependentes mais vulneráveis para terem depressão. Mas não existe um gene característico ainda determinado que possa dizer quem tem esse gene ou quem tem esse polimorfismo tem mais chances de ter depressão ou não. Infelizmente, ainda não chegamos a tal ponto na pesquisa. Muito obrigado. A Lu, 1990, ela faz uma pergunta muito interessante. Uma pessoa pode estar com depressão e continuar produtiva, de maneira que seus familiares não enxerguem necessariamente aquela depressão, mas a pessoa sente sensações, pensamentos de depressão? Pode, Lu, e esse é um grande problema para identificar os indivíduos que sofrem de depressão. Tem uma forma de depressão que é chamada de distimia ou de depressão crônica, que ela tem como característica os sintomas, eles são de baixa intensidade e são poucos sintomas. E eles persistem ao longo do tempo. E eles podem variar de um dia para o outro. Isso se traduz, às vezes, no fato da pessoa conseguir funcionar. Ela consegue funcionar, ela consegue acordar de manhã, ir ao seu trabalho, estar com seus amigos, seus familiares. Mas tudo isso custa muito esforço. E a resultante do funcionamento dessa pessoa é abaixo do seu potencial máximo de capacidade. Isto é, há um prejuízo funcional, mesmo que os sintomas não sejam tão marcados, tão pronunciados, mas eles estão presentes. Isso é importante, né? Porque o familiar, ele muitas vezes pode não identificar uma alteração de comportamento que ele acha que é de depressão e aí ele nega que o parente, que o filho esteja duvide um pouco daquele quadro, né? Tem uma pergunta muito interessante aqui da Andressa Versosa, psicóloga, que é a seguinte: como ajudar alguém que não aceita fazer tratamento? Ok. Eu só vou me remeter à pergunta anterior também. Uma das coisas que eu aprendi logo no começo da minha carreira como psiquiatra, que uma paciente me disse: Ricardo, só quem tem depressão sabe o que é depressão. Quem não tem depressão não tem ideia do que seja a depressão. Isso faz muito sentido, porque mesmo que os sintomas não sejam tão pronunciados, a qualidade, o sentimento da tristeza, o sentimento da capacidade de sentir prazer, de estar no mundo, ele é diferente. Ele é permeado como se houvesse uma nuvem cinzenta em volta do indivíduo. E é importante, né? Porque muitas vezes a pessoa se conhece, ela sabe como ela é, como ela sempre se sentiu, e muitas vezes, de maneira até leve, ela percebe: eu não estou bem, eu não estou da maneira que eu sou.
E isso é qualitativo, né? Isso não tem a ver Exatamente. mais com a sensação de energia, de disposição, de vontade de falar, de vontade de se locomover, o sono. A pessoa sente que a qualidade do seu funcionamento mental não é o mesmo, né? Uhum. Deve ser levado em conta. Isso é muito importante que seja levado em conta, né? Aqui, Antônio Alexandre Garcia, ele pergunta assim, mas a depressão sempre é química ou pode ser meramente psicológica? Ah, durante muito tempo, a psiquiatria se dividiu entre o psicológico e o biológico, o químico. Só que a pesquisa evoluiu, tanto na medicina, na psiquiatria, como também na psicologia. E hoje em dia nós sabemos que é uma via de duas mãos. Ela é bidirecional. A psicologia interferindo na biologia e a biologia, a química, por assim dizer, interferindo na psicologia. Portanto, quando se fala em depressão, nós falamos em aspectos psicológicos que podem funcionar como gatilhos, como estressores, etc. Fatores ambientais, inclusive, né? Haja visto o que nós estamos vivendo atualmente, né? Com a pandemia, como também as alterações físicas, biológicas da química do cérebro. Então, quando falamos em depressão, falamos das duas coisas. Isso é fundamental porque isso se remete ao tratamento. O tratamento não se divide em medicamentos por um lado e intervenções psicológicas por outro lado, né? Eles são complementares e eles são indicados conforme a necessidade de cada um. Muito bom. Estamos com 117 pessoas nos assistindo. Agradeço a participação de todos. É um público muito alto. A gente fica muito feliz. Em especial, várias pessoas aí mandando agradecimentos, abraços. Não dá para agradecer a todo mundo, então, Claro. em especial o professor Del Porto, que também é um colega, um amigo, estuda transtornos afetivos na Unifesp, na Escola Paulista, é um grande querido nosso, está nos prestigiando. Regina Vieira Ribeiro pergunta, pessoas com depressão podem apresentar dores muito fortes? E aí ela procura um pronto-socorro e não tem nenhum diagnóstico de doença física, mas ela sente dor. Como que é isso? Bom, a dor ela acompanha muitas vezes a depressão, mas nem sempre. Isso significa o quê? Que aproximadamente 50 a 60% dos pacientes que têm depressão vão ter algum sintoma doloroso. Algum sintoma doloroso que muitas vezes não se justifica por um exame laboratorial ou por uma outra doença. É uma dor sem uma causa aparente. E é interessante ver isto porque, tratando a depressão, a dor tende a desaparecer. Então, a dor passa a ser um dos componentes ou um dos sintomas do estado depressivo da pessoa. E, de fato, sim, algumas pessoas vão ao pronto-socorro, vão no médico, no outro, e os colegas inadvertidamente não percebem que se trata de um episódio depressivo e falam para o indivíduo, você não tem nada, isso é psicológico, ou isso é da sua cabeça, né? Enfim. E é muito importante lembrar que toda manifestação psíquica vem do cérebro, né? O pensamento, as memórias, a energia que a pessoa tem, a disposição, o impulso, nada disso acontece se a pessoa tiver com o sistema nervoso desligado. Por exemplo, se você dopar a pessoa, dar um medicamento que ela entra em coma. Então, o psiquismo só é expressado se o cérebro estiver funcionando, né? Existem áreas no cérebro, como o tálamo, que estão associadas à sensação de dor e que podem também ficar desreguladas na depressão e que não é que o indivíduo está criando aquele sintoma, mas o neuro está sentindo, a partir do cérebro que está desregulado, algo que não está na periferia. Então, não é um braço quebrado, não é uma região da pele sensível, não é uma cabeça que esteja inflamada num quadro de dor de cabeça, mas é
no sistema nervoso central primariamente, que está desregulado, fazendo sentir aquelas sensações, né? Assim como tem algumas pessoas que o professor conduziu um estudo muito interessante sobre o tempo de esvaziamento do estômago em indivíduos deprimidos. Isso. Podia explicar um pouquinho sobre isso, porque é muito interessante esse estudo que foi conduzido anos atrás. Esse foi um estudo de talvez mais de 20 anos atrás, foi uma das primeiras pesquisas que o Gruda fez, junto com o departamento de cirurgia da USP, do Instituto do Hospital das Clínicas, onde o professor da cirurgia desenvolveu uma proteína marcada, que é do ovo. Então, o paciente comia o ovo com um marcador radioativo e estudava-se o tempo de esvaziamento do estômago. E era um estudo controlado, haviam indivíduos normais e indivíduos com depressão. Os indivíduos com depressão demoraram mais para ter um esvaziamento gástrico completo. É uma questão simples, um estudo bem simples, por assim dizer, do ponto de vista metodológico, etc., mas que já naquela época apontava para a questão do sistema orgânico, do organismo como um todo, afetado pela depressão. Mais recentemente, Diego, já que abrimos essa parte da pesquisa, nós temos uma fisioterapeuta, né, que fez o seu mestrado e publicou 2 artigos já, mostrando que há uma alteração da postura e da imagem corporal em pacientes com depressão e que tende a melhorar com a melhora do estado depressivo. E a segunda observação foi que pacientes que tinham episódios sucessivos de depressão, chamados de depressão recorrente, muitos deles mantinham essa alteração postural. E essa alteração postural não remetia completamente. Apenas um detalhe curioso para ilustrar a complexidade da depressão, da doença depressão ou do transtorno depressivo. E até coisas que as pessoas nunca imaginam que tenha relação, né? Como, por exemplo, a pessoa ter problemas de pele ou ter problemas de alergia, sentir que o cabelo está diferente, que o gosto das coisas estão diferente, que a visão está diferente, porque o organismo pode, como um todo, sofrer o impacto dessas alterações, né? A Laís Novaes, psicóloga, ela diz que tem um paciente em psicoterapia e que ela fez uma hipótese de síndrome depressiva e quer encaminhar para o psiquiatra confirmar o diagnóstico e que o paciente não aceita. Por que os pacientes ainda têm uma resistência a passarem em consulta com um psiquiatra? Tem várias coisas que acontecem. A primeira é ignorância, medo, preconceito, ok? Ignorância é desinformação. Desinformação significa que as pessoas ainda pensam que estar deprimido é uma situação de fraqueza, de falta de caráter, etc, etc. Por quê? Porque na depressão o indivíduo perde a capacidade de controlar o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, né? E fica a ideia de que, não tendo essa capacidade, isso significa fraqueza ou outras tantas outras coisas. Segundo, é uma negação, né? O indivíduo nega a possibilidade de ter um problema psiquiátrico, porque isso remete a preconceito, estigma. Preconceito porque psiquiatria está associada, ou esteve muito associada, à loucura, perda de controle, hospício, etc, etc. E estigma porque as pessoas que vão ao psiquiatra podem elas mesmas se sentir estigmatizadas, do tipo, eu vou ao psiquiatra, eu tenho preconceito porque eu vou ao psiquiatra. E as pessoas à sua volta também podem ter essa questão de estigmatizar o indivíduo que vai ao psiquiatra ou que toma um medicamento para depressão, para ansiedade, para outros transtornos em psiquiatria. E muitas vezes a pessoa, ela se compara consigo mesma no passado, né? Eu já tive um período de cansaço e fraqueza, mas eu consegui.
eu dei conta de me reanimar, de colocar, chutar a bola para cima e ir para frente, né? E por que agora eu não estou conseguindo? Eu tenho que conseguir. É como se fosse uma sensação de invalidez mesmo, né? De fracasso, de falta de vontade de se melhorar, né? Isso. E a pessoa se ilude, Diego, porque a depressão ela tem um curso episódico. Episódico significa que ela tem um começo, que geralmente é insidioso, ela vem com poucos sintomas, mas os sintomas vão piorando ao longo do tempo. Se ela não for tratada, ela tem uma coisa que é chamada de remissão espontânea. Mas esse período pode durar até 6 meses, por exemplo. E daí vem a pergunta, por que tratar se ela vai melhorar? Justamente porque na depressão o indivíduo sofre, o seu cérebro sofre e há muitos riscos. Por exemplo, o risco de adoecer, novamente de depressão, o risco de morrer por um problema cardiocirculatório, por um pensamento suicida, etc. E também porque, ao longo desse período todo, há um acúmulo de prejuízos, né? Prejuízos funcionais, sofrimento psíquico, enfim, complicações dos relacionamentos interpessoais. O indivíduo perde oportunidades na vida por estar com depressão. É interessante isso, né? Porque as pessoas pensam que a principal causa de morte na depressão é o suicídio. Na verdade, é infarto, AVC, derrame. Porque justamente o que a gente estava falando agora, né? Essa inflamação ela tem repercussão em outros órgãos, pode fazer o coração sofrer com inflamação, engrossamento das artérias, insuficiência cardíaca, infarto, e que é a principal causa de morte nessas pessoas, né? E outro dado importante é que quando o indivíduo tem depressão e ela melhora, a pessoa se ilude que isso não deixou nenhuma marca no sistema nervoso, né? Mas a gente sabe dos estudos com epilepsia o quanto existe uma automatização da depressão. É como se ela fosse ficando, à medida que a pessoa vai tendo mais crises, o cérebro ele não precisa de novos estressores para se inflamar. Ele sozinho, ele liga um novo episódio de depressão, não é mesmo? Isso são nas chamadas depressões recorrentes. E vale a pena lembrar que o indivíduo que tem um episódio depressivo, ele tem 50% a 60% de chance de ter um outro episódio ao longo da vida. E conforme o número de episódios ao longo da vida, a probabilidade de ter um segundo, o outro, e terceiro, quarto, é muito elevada. Alguns pacientes vão precisar de tratamento para o episódio agora, o atual, e um tratamento preventivo para diminuir a possibilidade de recorrência ou de aparecimento de um novo episódio depressivo. É o mesmo raciocínio que se faz nas outras áreas médicas. Doenças crônicas, a gente trata a crise aguda e institui tratamentos preventivos ou de manutenção para evitar novas crises no futuro. Certo. A Valéria Webb, ela disse que gostaria de ouvir falar um pouco sobre quais as alterações que a psicoterapia tem no cérebro das pessoas, porque muitas pessoas acreditam que a psicoterapia é algo extremamente mental, psicológico, que não vai produzir um impacto numa doença em nível físico, químico, elétrico, neurofisiológico no sistema nervoso, mas a gente sabe que sim, que tem. Ela queria ouvir um pouquinho sobre isso. Olha, a pesquisa em psicologia, em psicoterapias, ela avançou muito. Realmente, e hoje não se fala em psicoterapia para todo mundo, em psicoterapia de qualquer gênero para todo mundo, ou para os indivíduos com depressão. Existem evidências onde determinados tipos de terapia, como, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal, entre outras, elas têm uma eficácia maior no tratamento das depressões. Alguns pacientes podem, como pacientes com depressão leve, podem se beneficiar muito apenas com um tratamento, uma abordagem psicoterápica. Agora, as formas moderadas e mais graves vão necessitar
de modo geral, da combinação das duas intervenções. Voltando à questão da psicologia, a vida psicológica e a vida biológica, ela é bidirecional. Então, uma influencia a outra, né? Então, eventos psicológicos podem levar a modificações, por exemplo, na expressão de alguns genes. Então, hoje nós sabemos que experiências traumáticas na infância, por exemplo, a perda da mãe ou da figura materna, isso deixa uma sequela ou um print, né? uma digital nos genes que tornam esses indivíduos mais vulneráveis para terem depressão na vida adulta. Então, aí nós temos uma evidência clara de como um fator meramente ambiental, psicológico, pode interferir na genética, na expressão dos genes, tornando o indivíduo mais vulnerável para a depressão. Isso é um dos exemplos, mas sim, de fato, se sabe muito da interferência da psicologia na biologia. Eu queria também aproveitar esse momento para dizer que nós temos algumas pesquisas em transtorno bipolar, uma delas que se refere a como o indivíduo foi criado, né, com maior proteção, maior acolhimento, ou menor acolhimento, melhor proteção, como isso se reflete na forma como o indivíduo cria os seus filhos, né? Então, isso é mais uma evidência da influência da psicologia, né? Ok. Principalmente numa doença que tem uma alta hereditariedade, né? Ou seja, que a família vai ter outros componentes afetados, muitas vezes em menor grau. Pode acontecer de ter uma mãe sintomática, mas não diagnosticada, com agressividade, irritabilidade ou depressão, e que vai criando esse filho com sintomas, né? Sendo agressiva, expressando o que a gente chama de emoção expressa, né? Expressando a ação de uma maneira que impacta na criança, né? Dizendo, sendo agressiva, ou sendo exigente demais, ou sendo rígida demais, ou então não valorizando, não reforçando a criança, né? E aí vai ficar uma marca nessa criança, e aí, futuramente, passando por um gatilho ou não, ela pode manifestar a doença bipolar, né? Pode. Talvez a gente pudesse falar um pouquinho do papel da família, né? Muitas vezes, a família ela é condenada, por assim dizer. Se coloca assim, mas isso é porque problema de criação, porque a mãe era desse jeito, porque o pai era desse jeito, e assim por diante. Hoje em dia nós sabemos que muitas vezes as famílias podem ser disfuncionais por dois motivos, entre outros. Primeiro porque, como você bem colocou, Diego, podem haver pessoas doentes não diagnosticadas ou pessoas, o que nós chamamos de subsindrômicas, que apresentam alguns sintomas, mas não tão graves para levarem à procura de um tratamento. Isso altera toda a dinâmica de funcionamento da família. E uma outra possibilidade é que a família não tenha aquele repertório ou aquela psicologia para poder lidar com um doente mental. Entende? Porque o doente mental, agora estou falando em sentido mais amplo, um doente mental, ele demanda muito e mexe muito com os sentimentos, com as crenças, com os preconceitos. Isso pode alterar a dinâmica da família. Portanto, quando a gente fala em tratamento, nós temos que ter um planejamento do tratamento, que não se remete apenas a escolher um antidepressivo, um tratamento de neuromodulação, um tratamento de eletroconvulsoterapia ou de ketamina, entre outros tantos. Mas nós temos que ver todo o aspecto das intervenções psicológicas, que incluem a psicoterapia individual e, principalmente, a psicoeducação. Educar essa família sobre a família e, obviamente, o paciente sobre sua doença,
sobre todos os aspectos da doença, tirar as crenças, remover essas crenças distorcidas, etc., e dar um instrumental para que a família possa lidar melhor com o indivíduo com depressão. A Alice Castro Barbosa, ela pergunta assim, o indivíduo que é diagnosticado com depressão atípica é mais propenso a ter bipolaridade? Então, acho que a gente podia explicar um pouquinho qual a diferença entre a depressão melancólica e a atípica, e o que seria isso de ter mais propensão à bipolaridade? Então, quando a gente fala em depressão, eu vou me repetir várias vezes, mas são conceitos muito importantes, nós falamos de uma doença complexa. Complexa, como nós já vimos, pela alteração do organismo, a psicologia, o ambiente, etc. Mas ela é uma doença muito heterogênea. Heterogênea significa o quê? Tem várias formas clínicas. Então, nós podemos ter depressão melancólica, que é aquele indivíduo que tem a tristeza, o choro muito mais pronunciado, tem o sofrimento muito mais pronunciado no período da manhã, com uma certa tendência a melhorar no final do dia e no começo da noite. Ele geralmente tem mais despertar precoce, né? Nós temos a depressão atípica, que é o contrário, o indivíduo tem uma piora no final do dia, ok? E aparentemente se sente um pouco melhor no período da manhã. Ele tem uma reatividade ou uma sensibilidade maior do seu humor a reagir aos eventos do seu dia a dia, entre outras características. Existe a depressão psicótica, quando tem delírios ou alucinações, a depressão com padrão sazonal, isso significa as depressões que acontecem em determinados períodos do ano, né, nos fotoperíodos do ano. Nós temos as depressões que podem ser causadas por substâncias, drogas ou medicamentos, drogas lícitas ou ilícitas. Nós temos as depressões que podem ser associadas a outras doenças médicas não psiquiátricas, como, por exemplo, indivíduos que têm dor ou dificuldade de locomoção, principalmente dor que se mantém por muito tempo. Que mais? Nós podemos ter as depressões associadas a outros problemas psiquiátricos. Enfim, como vocês veem, nós estamos falando de vários tipos de depressão. E qual a importância de identificar esses subtipos de depressão? E não falar apenas em depressão maior, como a psiquiatria tendia a falar. Sim, levar em consideração os chamados subtipos. Porque esses subtipos provavelmente são doenças com características diferentes. Isso remete à proximidade, isso remete também ao curso ao longo do tempo. Entende? Vou dar mais um exemplo. Depressões que aparecem na velhice. O indivíduo nunca teve nada, entrou na velhice, deprimiu. A gente sabe que a probabilidade dessa pessoa idosa de ter um novo episódio depressivo é muito grande. E não vai ser um episódio único, ele vai ser recorrente. Depressão psicótica, o indivíduo que tem delírios e alucinações num episódio depressivo, a gente sabe que a probabilidade dele ter novos episódios psicóticos ao longo da vida é muito grande. E que essa depressão vai ser recorrente. E que existem algumas evidências que sugerem que a gente tenha cuidado porque pode estar mais próximo do transtorno bipolar. Da mesma forma, chamadas depressões atípicas. Essas pessoas que têm essa piora vespertina, que têm mais predileção por carboidratos, engordam mais, têm mais reatividade do humor, etc. Essas depressões aparentemente estão mais associadas ao transtorno bipolar. E só para concluir, mesmo que seja um subtipo atípico, isoladamente, isto não faz o diagnóstico de transtorno bipolar. Porque transtorno bipolar é uma doença um pouco diferente da depressão unipolar. Ok? E a gente, como tudo em medicina, o Diego já me ouviu falar muito isto, nós temos que reunir evidências
para estabelecer um diagnóstico. Evidência significa característica da depressão, os aspectos familiares, a genética, a história do indivíduo e a psicopatologia, entre outros tantos. Muito bom. A Jane Acevei, ela pergunta assim, como é que diferencia uma pessoa com depressão e TDAH, com problemas de atenção, de uma pessoa que tem depressão com problemas na atenção, né? Isso é bem interessante porque muitas vezes a gente vê esses problemas diagnósticos de diagnosticar a depressão e transtorno de ansiedade generalizada, somente porque a pessoa tem depressão e ansiedade ao mesmo tempo, depressão e TDAH. Como que é essa questão da comorbidade? Quando que a gente pode fazer esse diagnóstico realmente? Ok. Vale a pena lembrar que a complexidade, dentro da complexidade da depressão, um dos sintomas é a alteração das chamadas funções cognitivas, que são aquelas funções que nos permitem adquirir conhecimento, prestar atenção, integrar as informações, a inteligência, o raciocínio, a capacidade executiva e assim por diante. E muitos pacientes vão ter problemas atencionais, estando deprimidos. E aí vem a primeira dica. Enquanto estiver deprimido, num episódio depressivo, não se faz diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Do outro lado, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma característica. Ele não é apenas o indivíduo que tem problema de atenção ou que é hiperativo, porque ter problema de atenção pode ser até uma questão motivacional apenas. E ser hiperativo também pode ser uma questão psicológica situacional. Mas tem que ser disfuncional, trazer prejuízo, trazer sofrimento e, principalmente, o diagnóstico tem que ter um longitudinal na história de vida desse paciente. Isto é fundamental porque há uma tendência atualmente de haver muitos diagnósticos, um superdiagnóstico de TDAH, e aumentou muito o consumo de estimulantes. A gente vê que qualquer pessoa por aí, principalmente alunos dos cursos dos cursos básicos, dos cursos de graduação, etc., tem por hábito tomar estimulantes porque eles têm déficit de atenção antes das provas e esse estimulante aumenta a sua concentração e seu desempenho. Então, assim, moral da história, depressão pode alterar a atenção, não se faz diagnóstico da comorbidade enquanto o indivíduo estiver deprimido, a não ser que o indivíduo tenha um histórico de déficit de atenção e hiperatividade ao longo da vida, que geralmente se manifesta na infância, na adolescência e no início da vida adulta, não é uma coisa que aparece depois, ok? E daí se sobrepõe a isto um episódio depressivo. Aí sim pode haver a comorbidade. Muito bom. Interessante aqui, a pessoa está com as iniciais JLNA1. Ela pergunta sobre o uso do choque para o tratamento da depressão. Isso ainda é utilizado? Isso não é coisa do passado? É um tipo de tortura? Seria muito importante falar sobre isso mesmo. Claro. Tortura é um conceito leigo que não se aplica à medicina. Então, nós temos que começar a separar, né? A questão ideológica, a questão das crenças, etc., etc. Quando nós falamos em medicina, nós falamos em sustentar tratamentos com evidências. Ok? Evidência significa, foi feito um estudo metodológico, científico, que diz que aquele tratamento tem a possibilidade de melhora em quanto X%, com aquelas características, etc., etc., e tem esse risco, potencial de risco e esse potencial de efeitos colaterais. Voltando à questão do eletrochoque. O eletrochoque é um tratamento que acompanha a história da medicina há mais de 70 anos, talvez. É um tratamento atualmente utilizado no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Panamá
quer dizer, nós temos vários países do mundo que utilizam o tratamento eletroconvulsoterapia ou eletrochoque. Por quê? Porque ele salva vidas e ele é eficaz. E é um tratamento seguro também. Existe toda uma técnica que deve ser seguida, né? O indivíduo tem que ser anestesiado, uma anestesia de curta duração. O tratamento em si leva aproximadamente 5 minutos. Depois o indivíduo acorda, toma seu café da manhã e, se ele estiver internado, ele volta para a enfermaria. Se for feito de ambulatório, ele volta para a sua casa. Indicações do ECT. Depressões graves, que não respondem às terapêuticas convencionais. Depressões com alto risco para o paciente. Por exemplo, pacientes que não se alimentam e ficam muito debilitados. Pacientes com um risco suicida muito grande. Mulheres grávidas, que estão com depressão. Pasmem, também é utilizado o ECT. Por quê? Porque a medicina mostrou que é um tratamento seguro para o feto e para a mãe, e altamente eficaz. Quer dizer, crianças, idosos, em todas as idades, e nós temos que avaliar sempre a relação custo-benefício de qualquer intervenção que se faz em medicina. E psiquiatria é uma especialidade da medicina onde os procedimentos seguem o mesmo racional do que os procedimentos que vão surgir quando a pandemia termine e a ciência tenha mais noção de como é que a doença evolui, como é que ela causa, quais são as características e, principalmente, quais são os tratamentos dentro de um padrão chamado de eficácia e de segurança. Nós temos uma pergunta muito interessante do João Carlos, cardiologista. Ele diz assim: por que na psiquiatria a escolha dos remédios depende do médico que escolhe o antidepressivo conforme a sua própria escolha? Então, eu acho que seria importante falar sobre a medicina baseada em evidências, a psiquiatria baseada. Ok. A escolha do tratamento, ele tem que seguir alguns passos. Primeiro, o planejamento terapêutico, que envolve se você vai usar medicação, as estratégias psicológicas, a proteção do paciente, interna, não interna, enfim, psicoeducação, etc. A escolha do medicamento. A escolha do medicamento, como tudo em medicina, também segue padrões. E esses padrões incluem eficácia, demonstrada por artigos, por evidências, né, por pesquisa, ok? Tolerabilidade, que significa o organismo do paciente tolera os efeitos colaterais. Toxicidade, isso significa que o organismo do paciente, quando toma essa substância, ela não tem um potencial de provocar morte, por exemplo, para o paciente. Que mais? Existem aproximadamente 30 compostos antidepressivos atualmente. E, fora eficácia e tolerabilidade, a gente tem a possibilidade hoje de personalizar o tratamento com o nosso paciente, de acordo com as suas características, de acordo com a sua idade, seu subtipo de depressão. Por exemplo, se o paciente tem problema para dormir, você pode escolher um antidepressivo com um potencial mais sedativo. Se o paciente está com pouco apetite, o antidepressivo que estimule o apetite. O contrário também, né? Se é uma pessoa que tem uma atividade intelectual muito grande, você não vai escolher um antidepressivo que provoque sonolência ou entorpecimento durante o dia. Por que o médico escolhe? Porque é um tratamento médico, por princípio. E a responsabilidade da escolha é nossa, de nós psiquiatras. E essa escolha não é aleatória, entende? Ela segue normas. As diretrizes hoje também incluem um outro elemento a ser considerado, que é a preferência do paciente. Por quê? Porque às vezes o paciente vem e fala:
Ricardo, eu já tive depressão antes, você me prescreveu o medicamento X, mas no passado, eu me lembro que eu tomei o medicamento Y, e esse medicamento me fez bem. Entende? Então, assim, eu, Ricardo, sei que ambos os medicamentos têm eficácia e tolerabilidade, eu vou partir para o Y. Por quê? Porque já tem a experiência desse organismo, dessa pessoa, com essa substância. Então é importante ouvir a opinião do paciente também. Isso. E é muito importante que o médico ele não deveria escolher medicamentos pela sua preferência pessoal, mas seguir diretrizes que são resultados de estudos clínicos que avaliaram muitas pessoas ao longo do mundo e que aumentam a probabilidade de acerto, né? Então, a gente também, assim como na cardiologia, a psiquiatria, ela cada vez mais tem valorizado essa experiência clínica dos estudos para que se acerte mais, né? O Paulo Paiva fez uma pergunta que foi feita na live passada com a professora Doris, eu acho importante responder, porque isso muitas pessoas perguntam, né? O que os testes farmacogenéticos realmente fazem, né? Se eles adivinham qual é o remédio que vai fazer bem para a pessoa, que vai fazer a pessoa sair da depressão ou não? Qual é o papel desses testes? Ok. Nas últimas diretrizes de tratamento de depressão e de transtorno bipolar, não existe a indicação de testes farmacogenéticos para a escolha do medicamento. Entretanto, esses testes farmacogenéticos, eles são úteis em determinados casos. Por exemplo, se você tem um paciente que está tomando uma dose baixa e tem muito efeito colateral, algo que é fora do que você observa ou do que é descrito habitualmente para aquela medicação. Ou o contrário também, o paciente que está tomando altas doses de um medicamento e aparentemente não teve eficácia e não teve nenhum efeito colateral. Isso significa o quê, do ponto de vista médico? Que pode haver um metabolismo mais rápido desse medicamento ou um metabolismo mais lento. Se for um metabolismo mais rápido, se concentra menos a substância, portanto, você não vê muito efeito. O metabolismo mais lento, se concentra muito a substância no organismo, portanto, você vê reações não esperadas, como muitos efeitos colaterais, intolerância, etc. Nesse sentido, é necessário ou é útil, são úteis as medidas farmacogenéticas, mas elas não são um princípio para a escolha da medicação. Nós estamos, assim, já faltando 5 minutos para nós finalizarmos a live. Aqui até uma pessoa faz uma pergunta interessante, né? Se essa inflamação no cérebro, se alguém já tentou utilizar medicamentos anti-inflamatórios. Né? Claro. Isso já se pensou, tem alguns centros, alguns grupos que estudam isso, inclusive no Brasil. Já se utilizou alguns tipos de anti-inflamatório, mas o que a gente sabe? Que eles não funcionam como funciona um antidepressivo. Mas, se o paciente tem um determinado tipo de exame, como por exemplo, chamado de PCR elevado, isso é um indicativo. O PCR é uma medida inflamatória geral, inespecífica. Isto pode ser um indicativo de que esse paciente eventualmente poderá se beneficiar com o uso de uma medicação anti-inflamatória. Mas quando a gente fala em inflamação, nós temos que ter muito cuidado, porque é um fenômeno natural do organismo. Só para mais um minuto para explicar, para não ficar a ideia de que o cérebro incha, inflama, etc. Existe um mecanismo que é natural, que é o